Edu Panzi, comenta a turma do bate-bola já neste primeiro tempo. Um abraço, boa noite, Edu. Boa noite, Cirilo, tudo bem? Tudo beleza. Edu, muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente falar aqui na nossa turma do bate-bola. Já vou, inclusive, começar com notícia, porque o Paulo Azeredo tá aqui pra gente esquentar um dos grandes jogos da rodada. Podemos tratar assim, não podemos, Edu? É um dos bons jogos da rodada esse Atlético e Botafogo, né? Sem dúvida, é um jogo grande, decidiu Libertadores há 2 anos, cara. Cara. Um jogo enorme, duas equipes brigando ali, o Atlético tentando voltar à primeira página da tabela do campeonato, o Botafogo a mesma coisa, é um confronto direto entre as duas equipes, um jogo que antes vai ter a festa, vai ter a despedida do Hulk, que criou polêmica, ou que gerou polêmica durante a semana, e aquela questão que a gente falou ontem, né, Cirilo? Quem quiser vai mais cedo, assiste, quem não quiser deixa para entrar mais tarde, quem não quiser nem vai ao jogo. Mas deixa o clube homenagear o jogador, deixa o jogador despedir do torcedor, ser homenageado. Acho que não tem problema nenhum isso acontecer, mas o foco tem que ser na bola rolando, no jogo. É fundamental que o Atlético volte a vencer pelo Campeonato Brasileiro e que siga a boa campanha em Belo Horizonte, né? Na temporada de 2026. O Atlético, como mandante, vem mostrando força, apesar das oscilações e da péssima campanha como visitante. O Galo é um bom mandante. E nada melhor do que vencer o Botafogo e dar sequência a esse fato positivo do Atlético em 26. É evidente, né? O tamanho da despedida, o tamanho do Hulk, né, na história do Atlético é muito importante, claro, né? Merece todas as homenagens. O Simões trouxe mais cedo, comentava com ele agora há pouco no Goleada também. E não se perca o foco, né, cara? Fim de semana é um Atlético e Botafogo. Essa é a grande importância do domingo, né? O Atlético precisa vencer esse jogo, precisa provar que o fim de semana passado não foi uma exceção, né? A partir de agora é sequência pra gente dizer se mudou, se não mudou, se melhorou, se não melhorou, se o Barba Domingos achou esquema ou se não achou. É só consequência, né? Então, que a grande notícia de domingo seja uma grande vitória contra o Botafogo, né, Edu? Eu acho que o ambiente de festa não diz respeito ao time, a quem vai entrar em campo. Durante as homenagens ao Hulk, não vejo necessidade dos colegas ou dos ex-colegas estarem no gramado, do Barba. O time do Atlético tem que estar focado no Botafogo. É uma festa para o Hulk e para a torcida que vai estar presente na Arena MRV. O time do Galo, que vai jogar contra o Botafogo, necessita estar alheio a tudo isso. A hora que subir para o campo para o aquecimento, já não ter mais ambiente de festa. Aquecer, focado, concentrado no Botafogo. A festa é para um ex-jogador do clube, um dos maiores da história, e que para mim é merecida, é justa, ok, faça a festa. E depois da festa, homenagens feitas, o Hulk sai do gramado e o Clube Atlético Mineiro volta o seu foco para o Campeonato Brasileiro, que ele não está bem, ele precisa pontuar, e vencer o Botafogo na Arena MRV domingo é fundamental. Paulo Azeredo, notícias do Atlético, turma do bate-bola, chega mais, Azeredo, um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, Edu, quem tá ligado com a gente aqui na turma do bate-bola nesse sexto de 8 de maio, né? Véspera do Dia das Mães e 18 horas e 14 minutos. O Atlético treinou hoje pela manhã, Cirilo, e muitas dúvidas pra gente, né? Tá aqui, que não pode acompanhar no CT, isso já tradicionalmente já no Brasil inteiro, né? Os clubes adotaram esse tipo de processo. Mas a gente buscando informações, né? Os 3 jogadores que estavam no DM, o Atlético ainda não confirma os 100% de liberação. Mas treinaram normalmente, agora 18 horas e 15 minutos. Treinaram normalmente com os demais companheiros. A informação é que parte do treinamento eles participaram. Mas se você acessar, por exemplo, ao Flick do Atlético, tem parte física do Coelho, né? Tem fotos ali de parte física, tem parte também técnica, ele com companheiros próximos chutando a bola. E também tem do Cissé participando, que está fora há mais tempo, desde o jogo contra o Coritiba, aquela derrota lá em Curitiba 2-0. Esses 2 deu para acompanhar. Mas você está escalando o time pelo Flick? Claro que não, né? Claro que não. Mas o que dá para gente dizer é que esses jogadores estão no estágio avançado aí, já participando com os demais. O Vitor Hugo não deu para ver, mas a informação do clube é que ele também treinou, assim como o Coelho e com o Cissé. Então, aí vai de feeling, viu, Cirilo? Eu tô achando que os jogadores podem, quem sabe, receber um ok amanhã, né? O Atlético trabalha nesses 2 dias que teve aí, a quinta e a sexta, e está à disposição do Barba. Mas aí vai ficar aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha, se vão começar, pelo período que ficaram fora. O Vitor Hugo até que não foi tanto, né? Ele e o Coelho, porque jogaram contra o Flamengo, não jogaram contra o Cruzeiro, né? E evidentemente esse último jogo agora da Copa Sul-Americana no Uruguai contra o Juventud,
E agora, então, podem estar à disposição. Então, assim, a parte física não pega tanto. Agora, o Cissé já é um longo período aí sem jogar. Esse, mesmo que liberado 100%, se isso acontecer, eu duvido muito que vá ser aproveitado já de cara no time titular do Atlético. E aí tem a montagem do time, que a gente conversou um pouquinho aqui ontem na turma do bate-bola, e que, sinceramente, eu também fico com muitas dúvidas. O Edu até disse que ontem, né, no comentário, que ele não duvidaria da manutenção do sistema do 3-5-2. Eu já tenho um pouquinho de dúvida se dentro de casa ele vai fazer isso tendo, repito, os outros jogadores disponíveis 100%, né? Principalmente o Coelho e o Vitor Hugo. Agora, se eles realmente não estiverem, né, liberados e tudo mais, ou estiverem liberados, mas não estiverem o Barba acreditando no 100% deles, aí eu já acredito na manutenção, com o Júnior Alonso entrando na vaga ali, o Tomás Pérez entrando no time e a manutenção do time que jogou no Uruguai. Você disse que eu não duvidaria da manutenção? Não, eu falei ontem que eu não sei fazer a leitura do Atlético. Eu não sei qual time vai a campo. Você falou isso também. Você vai com 3 zagueiros, você vai com 2 zagueiros. Eu não cravo nada do Atlético. Em momento algum eu disse que eu cravo 3 zagueiros. Você não, eu não disse que você cravou, eu disse que você falou assim, eu não, poderia mudar 3 zagueiros? Não duvidaria também. Eu não consigo fazer a leitura do que o Barba pensa para o time do Atlético nesse momento, se permanece com 3 zagueiros, se volta com 2 zagueiros, quais são os titulares, né, Paulinho? Porque ele tem mudado bastante a equipe, as ausências do Coelho e do Vitor Hugo, elas entram naquilo, a males que vem pro bem, né? Será que se o Coelho tivesse ficado ausente, o Minda seria utilizado como foi? Eu não sei. O fato dele ter utilizado o Minda, ele ganha uma peça que foi muito bem nos 2 últimos jogos. Isso eu já cravaria, tá? Se ele abrir mão dos 3 zagueiros, pode ser que na vaga de um dos zagueiros, o Coelho entre. Para ele ter 2 jogadores pelo lado, o Coelho com poder muito grande de recomposição. E se o Vitor Hugo tiver condição, aí sobra pro Bernard, né? Eu não vejo ele tirando nem o Maicon nem o Franco. Mas de forma justa, né? Porque o Vitor Hugo é o melhor jogador do Atlético na temporada, né? E nem diz sobre o Bernard, diz muito mais sobre o Vitor Hugo. O Bernard foi até muito elogiado pelo próprio Barba, né? Depois do Clássico, se eu não estiver enganado, ele falou que foi o melhor jogador para ele da partida, falando taticamente, né? Da atuação do Bernard. Mas é isso. Eu acho que não é uma obrigatoriedade você manter o desenho tático. Eu acho que o treinador ele tem que ter uma ideia de jogo e dar sequência a essa ideia. Se você jogar com 3 zagueiros, não necessariamente você vai ser defensivo, como foi contra o Cruzeiro e como foi contra o Juventude. Aliás, contra o Juventude eu acho que foi um erro. O Atlético não precisava ter sido um time reativo ali, mesmo estando com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros você libera seus alas, seus meias e seus atacantes, você se torna um time muito ofensivo. Você faz uma saída com 3 mais 2 jogadores, uma linha de 5, empurrando a última linha defensiva do adversário. O Atlético não fez isso. Contra o Juventude, contra o Cruzeiro eu entendo, porque o Cruzeiro hoje é um time melhor que o Atlético. E deu certo jogar no contra-ataque. Contra o Juventude não deu. O Botafogo, eu já penso ser um time de um nível próximo do Atlético. A tabela do campeonato diz isso. A temporada do Botafogo diz isso. Eu não abriria a mão de Maicon e Alan Franco por conta de um nome do Botafogo, Danilo. Você tem que ter alguém colado nesse rapaz. E esse rapaz jogou de meio de campo, né? De meio de campo assim, meia mesmo. Meia. Próximo à área e tem... Quem vai cuidar é o volante. Não é uma novidade na carreira dele, parece que base ele já fez isso, até no começo de profissional. Um Danilo que cada vez mais está apresentando suas valências ofensivas também, né? O cara é para ser marcado do Botafogo. Mais 10 do que 5 hoje, né? Com certeza. Eu acho que o Barba tem que aprender com os erros. O erro que ele cometeu contra o Flamengo, dando liberdade ao Arrascaeta, ele não pode cometer contra o Botafogo, dando liberdade ao Danilo. É claro que tem outros nomes no Botafogo que são ótimos jogadores, que precisam ser olhados de perto, mas uma marcaçãozinha individual, eu sou fã de uma marcaçãozinha individual, pega o Alan Franco, gruda ele no Danilo, ou o próprio Maicon, como Pérez, fez né, contra no caso. O Alan Franco tá fora. O Pérez. Perdão, o Pérez, gruda ele no Danilo ou então o próprio Maicon. O Maicon fez isso com o Matheus Pereira no Clássico. E o Matheus Pereira praticamente não andou em campo, não jogou, não fez a diferença como faz habitualmente com a camisa do Cruzeiro. Então você mantém ali 2 volantes, Pérez e Maicon. Você pode abrir mão de um dos seus zagueiros para ter o Coelho de volta, se ele estiver saudável. E o Coelho te entrega sem a bola, entrega bastante sem a bola. Agora, se não der para o Coelho, Cirilo, Paulinho, se não der para o Vitor Hugo iniciarem a partida, aí dá para repensar sim a formação com os 3 zagueiros, a manutenção do Bernard, o Minda com o Cassierra lá na frente. Não vejo muita saída. O Barba não vai mexer tanto nesse time. Até porque quem
está no banco quando ele olha para trás, vou te contar, viu? Tá difícil até olhar para trás. Vamos trazer mais notícias do Atlético aqui na turma do Bate-Bola. Aliás, o Azeredo, ontem você trazia uma informação da história da lei do ex, né, que não vai rolar no retorno, que o Hulk teve aquele acordo para não jogar contra a equipe do Atlético no retorno do Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV como um todo, né? Eles podem se encontrar, por exemplo, Sul-Americana. Sim, na Arena MRV. Quem não vai jogar fim de semana também é o Júnior Santos, né? Não, esse também, o Botafogo não vai pagar R$1 milhão. Um milhãozinho fica caro pro Júnior Santos, né? Lá ele tem até razoavelmente bem, né? Fez 13 jogos, 10 como titular, poucos gols, né? Fez 2 gols. Os números são estes, né, no Botafogo, mas é um cara que agrada ao torcedor, né? O Botafogo tá precisando que entre R$1 milhão, não que saia R$1 milhão. Né? Não, nesse momento, então, nossa senhora. E também, Cirilo, outro jogador que tá fora do Botafogo é o Vitinho, que é bom jogador também. Lateral. Ontem o Ancelotti também teria ido, pelo menos as informações são essas, né, para observá-lo também no jogo, então o Vitinho tá de fora. Ô Cirilo, uma informação aqui, primeiro de público, já passou da casa de 20 mil, tá? Já passou da casa de 20 mil, a expectativa é algo entre 35 e 40 mil torcedores. Então fica mais uma vez aqui o nosso convite para você, atleticano. Domingão, 4 da tarde, horário bom, né? Dia das Mães, dá para levar a mamãe também, né? Levar a senhora aí de casa com as crianças também para assistir ao Atlético. Tem promoção de cerveja, muitos atrativos lá no campo. A esplanada abre uma da tarde, tem show ao vivo. Então, tem muita coisa legal para você passar esse domingão lá na Arena MRV e ingressos a partir de R$ 29,90. Então, são preços aí bem acessíveis para que o torcedor possa não só se despedir do Hulk, mas ajudar o Atlético a vencer. A torcida do Atlético fez muito isso já ajudou muito o time a vencer jogos complicados e este é um jogo que o Atlético precisa vencer, marcar lá 3 pontos na tabela para subir, já que é um adversário direto nesse momento, está uma posição acima da do Galo. E hoje também, no treino de sexta-feira, matéria do nosso querido Henrique André, tá no itatiaesporte.com.br, o Atlético homenageou o Alan Franco e também o Bernard, que recentemente alcançaram o número de 200 jogos com a camisa do Atlético. Eles receberam uma placa, uma camisa também, em homenagem a esses 200 jogos. O Alan Franco, repito, falamos aqui no bloco anterior, está fora do jogo, levou o 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro e além dele o Lianco também está de fora porque foi expulso na vitória do Clássico 3-1 no Mineirão, viu, Cirilo? Beleza, Paulo Azeredo. Ô Edu, quem é favorito, Atlético e Botafogo domingo? Atlético. São equipes que estão com momentos muito semelhantes, né? O Botafogo talvez oscilando um pouco menos que o Atlético no momento, mas o fato do jogo ser na Arena MRV, o Atlético tem sido um bom mandante, a necessidade do Galo de somar pontos e a resposta que precisa ser dada ao torcedor, né? É impressionante o Atlético, ele faz um grande jogo contra o Cruzeiro, de repente faz um jogo marmota como aquele, né? No Uruguai e já precisa dar a resposta de novo ao torcedor. E o bom do futebol é isso, né? Você tem 2, 3 dias ali para trabalhar e para poder recuperar a confiança, não só da equipe, mas principalmente da torcida, e o favoritismo é do Atlético. Não é aquele favoritismo enorme de... Não é o favoritaço, né? Não é o favoritaço, 55, 45? classificadaço, deixou chegar, não. 55, 45? É por aí. É um leve favoritismo, acho que muito mais pelo fator casa. Nem fator campo sintético, porque em relação ao Botafogo não tem diferença alguma, né? Não faz a menor diferença, mas é o fator casa. Acho que é um leve favoritismo pro Galo, sim. Só um detalhe, Cirilo, ficou faltando dizer aqui também, tem um jogador que estará à disposição, mas não será titular provavelmente nesse jogo, que é o Preciado, cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. O equatoriano está de volta também à disposição do Baba.